nós estamos aí já no capítulo 24 de Mateus. Eu creio que você já tem bem fácil aí na sua mão. Eu gostaria que você acompanhasse. Nós já lemos aí o verso 1 até o verso 6, onde Jesus declara que haverá uma série de acontecimentos antes da sua vinda. Os discípulos perguntam já no templo, eles estavam passando pelo templo, no templo, aliás, caminhando ali por Jerusalém. Eles saem de Jerusalém e se encontram agora no Monte das Oliveiras, ou no Monte das Bem-aventuranças. Você sabe que no texto de Mateus, as bem-aventuranças foi no Monte das Oliveiras. E literalmente era um monte onde havia uma plantação de oliveiras, que existe até hoje, inclusive. São oliveiras milenares, né? Tem muito tempo de vida. E esse sermão profético foi proferido ali. Eles se assentaram, Jesus se assentou e começou a proferir estas palavras que nós já começamos a ler. No versículo 7 em diante, acompanhe. Levantar-se-ão nações contra nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Depois, verso 8. Todas estas coisas, porém, são um princípio de dores. Quais são os princípios de dores? As nações se levantarem contra as nações, contra a nação, nação contra nação, pestes, terremotos em vários lugares. Esses vários lugares aí dos terremotos, terremotos em lugares não esperados. Né? Eu me lembro ainda, eu estava no seminário quando houve um terremoto, um pequeno abalo sísmico na minha cidade de origem, no estado do Acre. No estado do Acre houve um pequeno abalo e não havia explicação para ter aquele abalo sísmico ali. E, na verdade, era um cumprimento da palavra de Deus. Lugares onde não se espera nenhum abalo sísmico, um terremoto, ainda que pequenino, esse abalo aconteceu. Existem vários lugares que as pessoas vivem já esperando um abalo sísmico. Há vários lugares no Oriente, por exemplo, inclusive os prédios são construídos conforme. Mas, segundo a Escritura, o que dá a entender é que Jesus disse, olha, em vários lugares, em lugares não esperados, ou que nunca teve um histórico de tal coisa. Depois, continuando aí, o versículo 8, conforme lemos, ele diz que isso não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Um outro fato que aconteceria seria a perseguição para com os cristãos, que também aconteceu em larga escala já no primeiro, segundo, até meados do 3º século aconteceu a perseguição extrema. A perseguição só cessa do meados do 3º século, começo, né, do 3º século até certo período. Mas no início da igreja cristã, a perseguição foi extrema. E depois, versículo seguinte, versículo 10, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Já se cumpriu também junto com a perseguição dos cristãos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também já tem se cumprido, se cumpriu e até hoje se vê tal coisa. O que é um falso profeta? Alguém que carrega uma palavra diferente da Escritura. Alguém que acrescenta, alguém que coloca algo que a Bíblia não diz. Alguém que orienta pessoas a crer em algo que Deus não disse. Por isso que no nosso meio batista, nós temos a orientação que o crente deve ler a Bíblia, deve entender a Bíblia e deve acompanhar a leitura que o pregador está pregando. Porque se não bater com a Escritura, você deve repudiar no seu coração.
Você deve repudiar absolutamente, e é por isso que se preza também para que uma pessoa seja pastor, ela procure estudar, fazer um seminário e procurar o máximo possível se preparar para o ministério. Porque senão esse pastor, por mais bem intencionado que seja, pode se tornar um falso profeta. E é claro, os falsos profetas também, aqueles que proferem que vêm em nome de Deus, proferindo coisas que Deus não disse e que vão contra a Escritura. Esse é o mais fácil de reconhecer. Depois, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Vamos observar aqui, irmãos, esse texto, ele é muito proferido, eu mesmo proferi aqui, né, hoje. Ele não está errado de ser interpretado e aplicado para o nosso tempo, mas, ao ler o texto completamente, Jesus está falando sobre um tempo específico baseado na perseguição, nos irmãos se estranharem mutuamente, se trair, né? Veja aí o versículo 10. Nesse tempo, que tempo é esse? Que entregarão os cristãos para serem maltratados e serem mortos até. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. O que é escandalizar? Largar a fé. Trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Tem como o amor permanecer diante de uma situação como essa? Imagina um ambiente no meio da igreja. Fulano foi preso e foi crucificado. Mas por quê? Como é que descobriram ele? Ele estava escondido. Não, fulano de tal entregou. Mas é nosso irmão em Cristo, como que ele fez isso? Então, Jesus aqui estava falando, sim, esse texto precisa ser interpretado baseado no que ele falou anteriormente. Você vai encontrar, por exemplo, um período da perseguição cristã, que não havia madeira em Roma para crucificar cristãos. Acabaram com toda ela porque foi feito cruzes, né, para cada execução. Então, esse acontecimento de se esfriar a fé estava ligado àquele acontecimento. Pode ser interpretado para hoje? Pode, mediante aos maus testemunhos, a vida cristã rasa, a conduta mais voltada para o pecado. Nós estamos vendo hoje igreja se adequando ao povo. Se não for do jeito do povo, o povo não vem, o povo não quer. E aqueles que buscam pregar e viver a palavra de Deus passarão aperto, dificuldade, serão reprovados, serão tidos como antiquados, quadrados, pessoas sem mentalidade, bobos até. E nós precisamos compreender muito claramente que o amor de muitos esfriará no nosso tempo, sim, mediante a vida cristã fraca. Automaticamente vai ter irmãos se estranhando uns com os outros, vai ter mau testemunho. Você imagina um crente que não perdoa o outro, meu irmão? Você imagina um crente que não quer viver a fé cristã, que diz assim, eu sei que eu estou errado, mas... Aí você imagina, existem pessoas que ao ver isso não conseguem levar a vida cristã adiante. Você imagina um crente que vê um pastor largar a igreja, largar a família, né, como nós já ouvimos acontecer. Existem crentes que ao ver isso se escandalizam, largam a fé. Então o amor de muitos se esfriará, pode ser aplicado no nosso tempo, mediante a frieza da igreja. Lembrando aí, irmãos, frieza que eu estou dizendo. O que é considerado uma pessoa que não é morna nem fria? Ela é quente espiritualmente. Usando aí termos do texto de Apocalipse, né? Que vocês não são mornos nem frios, então vou vomitar vocês. Qual é o entendimento que nós temos disso? Uma pessoa que está fervorosa na fé, ela vive o Evangelho, tem comunhão pessoal, lê a Bíblia e ora. Tem amor pelas pessoas, ela sente o sentimento de Cristo. Conforme o próprio texto de Filipenses declara, né? Tendes em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o foco da palavra do Senhor em nos orientar. Então, esse texto deve ser interpretado conforme o contexto, mas ele pode ser aplicado no nosso tempo mediante a mesma reprodução das coisas da época. Como eu disse, hoje não tem ninguém sendo crucificado literalmente, mas tem muita gente que compreende, que tem vivido, que vive uma conduta avessa ao cristianismo e que gera muito problema para a própria igreja. A igreja que eu digo é a igreja dos salvos, e também a igreja local, instituição. Ainda continuando aí com você, o versículo seguinte, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. E este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Muito bem. Eu, na minha fala inicial dos dízimos e ofertas, eu disse que para aqueles que já morreram, Jesus já veio. Essa é a realidade. Todo aquele que a pessoa já morreu, para essa pessoa, Cristo já voltou. Como assim? Assim foi o final de sua vida, assim será na vinda do Filho do Homem. Essa pessoa vai ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna. Então já está determinado. E nós não podemos compreender diferente. Continuando aí, capítulo 24 ainda, você tem, eu não vou ler, mas só observar aqui como o texto prossegue, ele evolui. A grande tribulação, você vai encontrar aqui Jesus dando ênfase que haverá, no meio desses episódios, antes da sua vinda, haverá muitos acontecimentos. Ele continua. Depois vem a vinda do Filho do Homem, falando sobre como ele vai vir. No verso 32, ele cita uma parábola, Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Que parábola é essa? Ele está dizendo que assim como brotam as flores, as folhas, assim está próximo o que se segue, ou seja, está vindo aí o verão. Jesus aqui mais uma vez reforça que haverá vários acontecimentos antes da sua vinda. E aí segue o texto, verso 33, igualmente, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Logo em seguida, nós temos aí exortações à vigilância, e a minha ênfase nessa manhã. Como assim? Jesus está vindo, ele está às portas, está assim. Então, qual deve ser a minha conduta? Como eu devo estar para receber a vinda do Senhor? Que pode ser por meio da sua morte, você, antes dele vir, você primeiro vai encontrar com ele, no sentido de que morrerá, ou literalmente você será a geração que vai ver os céus abertos. O versículo 36 do capítulo 24 diz assim: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Repita comigo o verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Você pode repetir o verso 39? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro, e deixado o outro. Estando duas desculpe, irmãos, moeda não, né? Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então, o texto bíblico, ele traz um alerta sobre a vigilância. E, como eu disse, nós estamos já às portas da vinda do Senhor. Por quê? Nós estamos vivendo o período de Noé, a reprodução do período de Noé. Quando o texto diz aqui, o versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que eles faziam? Comiam, verso 38 aí, irmãos, comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Você vai lá em Gênesis, você lê o texto e você vai ver que havia grande violência, eles casavam e se davam em casamento. Essa parte, aparentemente, alguém pode até ficar assustado, né? De pastor, mas qual o problema em casar, né? Tem algum problema em casar? Casar não é uma coisa boa, não é ordem de Deus. O casar e se dar em casamento é exatamente o que você vê hoje. O casamento, ele era uma coisa banal. A pessoa se casava e logo mais se deixava e casava de novo sem nenhuma preocupação com mais nada. Irmãos, isso é muito sério. Olha só. Se você conversar com 10 pessoas e pedir um histórico de suas vidas, no nosso tempo você vai ver uma incidência enorme de separação. Separação, os pais não vivem com a mãe, vivem com o pai, os pais viviam mal. Você vai encontrar separação ou um casamento difícil. A pessoa foi criada pela mãe, foi criada pelo pai, e aí ela já cresce com muitos problemas pela falta dessa união junto com essa pessoa que se formou. A formação de uma criança deve ser junto com um pai, a presença de um pai e a presença de uma mãe. Então, se o casamento é algo banal, os filhos não deixam de vir por causa disso. E filhos oriundos de um casamento sem compromisso, né? Um casamento sem compromisso, aí vem o fundamento, né? Por exemplo, se eu estiver dando acompanhamento para um casal e eu souber que eles estão ali para casar, mas eles, no fundo, não querem casar, ou eles acreditam que é uma coisa boa, mas não têm convicção, não amam um ao outro, o meu conselho para esses dois é que não casem. Não casem. Se o rapaz não quer, só a moça quer, o meu conselho é que não casem. Por quê? Casamento é uma coisa séria, que deve compreender a vida toda da pessoa. E ela terá filhos, ela precisa acompanhar esses filhos. Por que eu estou narrando isso? Se você for num presídio, isso aí já foi feita a estatística. Só não tenho aqui para te dizer os números, mas ela é arrasadora.
A maioria das pessoas que estão presas não tiveram a presença de um pai amável, presente na vida, porque às vezes tinha até o pai, mas espancava, fazia, acontecia. Eu não estou dizendo que a culpa é disso dos pais, a culpa é do pai. Não, não, eu estou dizendo que Deus criou um sistema chamado família. E é nesse sistema, mediante a orientação de Deus, aonde o pai é um governador, a mãe é auxiliadora, e o filho cresce nesse ambiente de amor, gerado por um coração rendido a Deus, é que vai formar uma pessoa conhecedora do Deus vivo e de suas responsabilidades. E, mediante isso, nós estamos vendo que já estamos vivendo os dias conforme os dias de Noé. A banalização da vida, a vida não vale suficientemente. Você vai ver que tem muita gente que defende mais os animais do que pessoas. Você vai ver pessoas na história, recente, os últimos 15 anos, existem pessoas fazendo movimento para salvar as baleias, para salvar os animais, para proteger os animais, mas em muitos casos você vai encontrar que a mesma pessoa que defende tudo isso, ela é a favor, por exemplo, do aborto. Ou seja, que é uma contradição enorme. Você protege o cachorrinho do homem mau, mas você é a favor que o médico, coitado do médico, que, no caso, dependendo, fica até, de certa forma, obrigado a fazer isso, de certa forma, o médico pode ir lá e cortar uma criança dentro de uma barriga, ou então dar um remédio para ela morrer no ventre. Isso aí pode, isso aí não tem problema. Mas a baleia tem que tomar cuidado para não trazer problema, não deixar a rede do pescador para ela e tudo, e uma série de outras situações. Meus irmãos, tem que preservar a baleia, tem que preservar os animais, tem que cuidar bem dos animais. Se não gosta do animal, dá para alguém, mas não faça mal a animal nenhum. Mas, inquestionavelmente, deve-se viver a criança no ventre de uma mãe. E aí, os casos de aborto. Não tem a presença do pai, o pai até sumiu, até desapareceu. Não tem apoio da família, porque a família muitas vezes não sabe nem resolver sua própria vida, quanto mais apoiar alguém que vai ter uma criança. E aí a pessoa se vê numa caminhada com a decisão de fazer um aborto, por exemplo. Não é? Nós podemos resolver isso muito rápido, Basta perguntar à pessoa se ela gostaria de ter sido abortada. Muito rápido. Você já imaginou? Alguém diria isso, irmãos? Eu gostaria tanto de ter sido abortado também. Seria tão bom eu ter sido abortado. Ninguém vai dizer isso. Mas existem pessoas que apoiam a morte de crianças no ventre. Existem leis que quando a pessoa mata alguém que não pôde nem mesmo se defender, isso transforma o crime ainda mais grave, chamado hediondez do crime, o crime hediondo. É quando o crime é cometido de forma pesada para promover o mal e a pessoa nem mesmo teria condições de se defender. Você imagina um bebê no ventre de uma mãe que não tem noção do que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo o período de Noé. Jesus está às portas. Pode ser daqui a pouco, no final dessa pregação. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Mas sabemos sim que este mundo está cada dia mais caminhando para a destruição. Quero deixar aqui um alerta, Isso não é motivo para você se desesperar e nem fazer o mal prosperar. Irmãos, é uma coisa que nós temos que ter muito forte no nosso coração. A profecia de Jesus, as palavras de Jesus se cumprirão, não há outro caminho.
a terra estará conforme os dias de Noé. Porém, nós não vamos contribuir para o avanço do mal. A nossa postura deve ser a de Noé. Qual é a postura de Noé? Qual foi a postura de Noé? Noé construiu por espaço de 100, cento e poucos anos a arca. Durante pelo menos 100 anos, o povo viu um grande barco ser construído. E eu creio que a pergunta que se espalhou: para que é que está sendo construído esta arca? E então alguém dizia, o homem disse que o Deus vai destruir tudo e vai salvar só os animais e a família dele. Somente. E é claro que as pessoas não acreditaram. Você sabe que o texto certamente aconteceu, não está escrito. Para muita gente, era uma chuva forte no primeiro dia. Foram 40 dias de chuva intensa. Chuva intensa ao mesmo tempo em toda a terra. Para muita gente, primeiro dia, olha como está chovendo. Segundo dia, rapaz, essa chuva está forte, né? Terceiro, quinto, sexto, sétimo. No 10º dia, pode acreditar, tinha gente já entrando em crise. Tinha gente preocupada. Tinha gente mal. E pode acreditar, lá pelo 10º, 15º, 20º, 30º dia, tinha gente apavorada, já em crise, e já tinha certamente gente morta. Porque lugares diversos já tinham desabado, coisas diversas construídas já tinham vindo abaixo. Não é de hoje que o ser humano confia que determinados lugares não se abalam. Imagina chuva sem parar 10 dias. Aqui em Angra choveu um período de alguns dias, deu aquela destruição naquele período, na virada de anos, irmãos lembram. Imagina 40 dias, meus irmãos. Então, todos lembraram daquilo que ouviram de Noé. O que é que Deus espera de nós? Que nós estejamos firmes na construção da arca. O que é a construção da arca no nosso tempo? Acreditarmos que Deus tem a sua igreja na terra. A igreja é a arca. Fazer parte da igreja é a arca. É o meio de condução à vida. É claro, não a igreja como salvadora, mas fazer parte da fé em Cristo Jesus e automaticamente fazer parte da igreja. Acreditar que a igreja de Deus existe. E aí eu estou falando a igreja escrita no livro da vida. Nosso papel para esperar a vinda do Senhor é sermos trabalhadores da obra dele, que ele mandou fazer. Essa obra não é reconhecida pelo homem incrédulo. O homem que não conhece a Deus zomba dessa obra. Mas nós que ouvimos a voz de Deus, Deus disse para Noé que destruiria tudo. Nós estamos hoje aqui pregando que Jesus está às portas, que o fim virá. Nós precisamos estar com a mão no arado. E eu encerro declarando isso. Eu vou perguntar a você: você está com a mão no arado? Você está construindo a arca? Você está firme no entendimento de que o fim virá? E que Deus quer salvar as pessoas, mas só salvará os que creem? Ou você é um sabedor do fim? As pessoas naquela época eram sabedoras que o fim viria, mas que acreditaram e puseram a mão no arado somente Noé e sua família. E aí eu estou falando com você, crente. Você que talvez até batizado crente de muito tempo. Você está até em casa, porque está no grupo de risco. Mas não deve se apoiar, por favor, presta atenção. Não se apoie na quarentena, na restrição
de ir e vir, para alegar que não pode fazer nada para Deus. Você tem um telefone na sua mão, você tem uma infinidade de pessoas por meio da internet que pode alcançar. Quantos crentes, irmãos, usam a página social para colocar besteira, para colocar coisas que não edifica, até colocar mentira, né? Coisa que não tem fundamento nenhum. Semana eu recebi um áudio se dizendo passar que era de alguém, uma pessoa específica, e eu sabia que não era da pessoa, era de uma outra pessoa, e era uma fake, uma coisa que não tinha nada a ver. Eu mandei o original para a pessoa, de olha, isso aí não é verdade, é isso aqui que é. E a pessoa lá se explicou para mim e tal, mas não tinha fundamento aquilo. Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde a pessoa olha a informação, nem procura saber, e já passa. Você imagina, será que essa pessoa olha a Escritura e procura saber o que está escrito? E Deus está nos dando um tempo precioso. Para você ter uma ideia, gratuitamente você tem dicionário bíblico no seu celular, basta você querer encontrar. Você vê lá na Play Store lá e vê os comentários sobre o programinha. Se você não tem comentário, baixa esse programa e testa. Dicionário bíblico gratuito, Bíblias diversas, tradução, você encontra coisa gratuita e muita coisa gratuita. Tudo bem, você vai ter que ver uma propaganda, mas é de graça, meu irmão, você tem um conteúdo ali. Nós não temos desculpa para não construir a arca, não temos. Ah, mas ninguém me ensina a pregar. Você pode agora colocar no YouTube aí como pregar a palavra de Deus. Vai ter uma multidão de homens de Deus explicando, orientando. Então, irmãos, a pergunta é, você que é um Noé, você tem agido como? Você, mas Deus sabe o meu coração. Não. O Noé construía a arca e todo mundo via o barco. Você, para ser um Noé, você tem que estar fazendo uma obra palpável. Palpável. Você precisa fazer uma obra palpável. Eu liguei essa semana para um amigo que está em depressão, e eu estou ligando, dizendo para ele, dou uma sugestão para você. Diga para ele, olha, eu posso ligar para você todo dia e orar com você. Eu posso ler uma palavra por telefone e orar com você. Meu irmão, a obra de Deus, ela é palpável, não é mística. Deus sabe o meu coração. Não. Ela é palpável. Você precisa falar com as pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantas pessoas essa manhã não abriram mão do sono? Eu digo a você, meu irmão, se você dormir, você vai querer dormir mais. Se você dormir mais um pouco, você vai ter mais sono ainda. Quem nunca ficou de férias e foi dormir, e aí dorme, ou então ficou em casa porque não estava bem. Meu irmão, se você alimentar o sono, você não vai parar de dormir nunca. E o tempo está passando, e Jesus está às portas. Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos. O texto diz, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor. Nos dê entendimento, meu Pai. Transforme a nossa vida, Senhor. E nos faça, Senhor, vigilantes para com a vinda do Senhor. Prepare o nosso coração, transforma, Senhor, em nós o que é necessário.
E eu te peço, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo e aqueles que estão literalmente dormindo nessa manhã. Senhor, desperta os que estão dormindo, aqueles que nesse momento têm outras coisas mais importantes para fazer, têm outras coisas pessoais mais importantes para levar adiante. Senhor, perdoe, Senhor, o pecado destas pessoas e traga sobre elas o Teu Espírito Santo. E eu sei que, Senhor, para que essa oração seja ouvida, somente se o Teu Espírito Santo agir na vida delas, eu sei, Senhor, que o Senhor está recebendo essa oração. Desperta, Senhor. Livra-nos, Senhor, de dormirmos também. Dormirmos o sono espiritual que traz destruição. Livra-nos, Senhor, do desânimo da fé. E dai-nos, Senhor, cada dia mais, ânimo, força e ousadia de esperar a Tua vinda, firmes no propósito da obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.